Olá amigos, meu nome é Christian Camilo, sou criador do site Camilo Arte, um site dedicado aos amantes da arte da fotografia. Esse episódio hoje é especial porque eu estou respondendo um programa produzido pelo canal Beginners Fotografia, produzido pelo Bruno. Esse canal, esse programa, esse episódio que ele produziu, na verdade acho que vem sendo uma espécie de onda, vem sendo gravado por vários canais, desafiando outros canais dedicados à fotografia, à arte da fotografia, né? É como se fosse um retweet, né? Dessa maneira que eu queria me expressar. Mas, então, esse programa de hoje se chama Tag Fotógrafo. Eu estou respondendo o desafio do Bruno, do canal Beginners. E vem uma série, ele fez uma série de perguntas, na verdade eu tenho que responder uma série de perguntas e desafiar 3 canais também para participar dessa Tag Fotógrafo. Então, eu vou começar respondendo aqui, é uma série, né? Eu estou com um papelzinho por aqui, uma colinha, porque eu não lembro de tudo, literalmente. Mas eu vou começar respondendo então. E a primeira pergunta desse desafio é Canon ou Nikon? Eu sempre tive vontade de ter uma Canon profissional, uma DSLR com bastante recurso, não tive essa oportunidade. Eu comecei fotografando com uma Canon compacta, de hobby. Amo a Canon, amo as cores, eu sei das limitações que ela, pelo menos as marcas que eu conheço, possuem. Uma das minhas câmeras favoritas que eu não comprei é a Canon Mark II 5D. Não acho até que nem a Mark III, acho que a Mark III não supera a Mark II. Mas eu fui muito tempo Nikon. Eu gosto muito da Nikon. Tive uma D610, uma full frame, né? Tive uma D90 e gostei bastante. Só que hoje, na verdade, eu não sou nem Canon nem Nikon, eu sou Olympus. Eu migrei totalmente para o sistema mirrorless. Atualmente eu tenho a M5 e a M5 Mark II dessa série OMD. Elas são fantásticas, essas câmeras, lentes maravilhosas, recursos incríveis, essas câmeras de tecnologia mirrorless. Então eu acho que a resposta correta seria Olympus. Afinal é a minha câmera do momento, a minha preferida. Há quanto tempo fotografo? Eu comecei a fotografar seriamente em 2005, 2006, acho que 2005 mais ou menos, quando eu comecei a pensar em estudar fotografia para gravar videoclipes, comecei a estudar cenografia. Eu tive contato com fotografia analógica em 2001, na faculdade de jornalismo. Eu aprendi tudo sobre revelação, sobre exposição, obturador, diafragma, mas naquela época eu não estava tão envolvido com a fotografia, então passou um pouco. Eu não considero que comecei a fotografar em 2001. Na verdade, meu primeiro contato com a câmera fotográfica de modo mais sério foi em 2001, mas eu comecei a estudar e praticar para valer em 2005. Qual a lente favorita? Bom, minha lente favorita atual é uma 17mm 2.8 da Olympus, mas eu estou encantado por essa que está me voando, que é 25mm 1.8 também. É um pouco diferente, né, se comparar as lentes da Olympus dessa tecnologia mirrorless com de outras câmeras. Essa 25mm ela vira uma 50mm, né? E a minha 17 vira uma 34, então é um pouco diferente. Eu acho que essas lentes são incrivelmente nítidas, elas são versáteis demais. Não tem nem o que dizer, estou totalmente feliz com essas escolhas e gosto muito de outras lentes que eu tenho, mas essas duas são minhas favoritas. Flash ou luz ambiente? Também é difícil dizer, porque na verdade eu penso que luz é luz, não importa, é tudo questão de potência. Eu na verdade acho que o flash oferece alguns recursos criativos, que só com flash você vai conseguir, e tudo é questão de você saber usar essa potência de luz, saber como produzir um efeito mais suave, rebater, por exemplo. Então eu acho que tanto faz, eu gosto das duas luzes, é questão de saber usar. Crop ou full frame? Bom, hoje eu utilizo uma câmera que tem um sensor menor do que um sensor crop, né? O sensor 4/3 da mirrorless da Olympus. Na verdade acho que tanto faz o tamanho do sensor. Se formos pensar em qualidade de imagem absoluta, o full frame de fato seria a melhor coisa, mas em versatilidade, a possibilidade de ser uma câmera compacta, bom, aí tem que ser uma câmera com sensor menor, não tem jeito. Então são escolhas que a gente faz, e essas lentes como eu falei, essas lentes da Olympus são fantásticas justamente porque o sensor é menor. Então é tudo uma questão de literalmente a gente abre mão de algumas coisas, né? Não tem como abraçar tudo. Ou a gente quer qualidade de imagem, ou a gente quer uma lente fantástica. Bom, então aí lógico que a Nikon e a Canon, as full frame, tem lentes maravilhosas, mas essas lentes da Olympus
são demais. Terno ou bermuda, eu sou mais voltado para o terno, mas não sei essa é a resposta, se eu abriria a mão de bermuda, terno, se fosse para escolher terno. PB ou colorido? Bom, então eu gosto de ambos, é difícil, teria que escolher um. PB eu acho que é a fotografia mais sentimental, eu acho, né? Uma fotografia no qual você quer deixar as coisas um pouco mais harmônicas, quer concentrar um pouco mais no momento. Eu acho que a PB é a escolha, mas o colorido traz a característica do tempo, a característica do lugar, muitas vezes a característica do momento, né? Então eu tendo a ser um pouco mais preto e branco neste momento da minha vida, mas colorido eu amo muito. Isso eu não gosto dessa escolha, se tivesse que escolher. RAW ou JPEG? Bom, é difícil dizer também. Eu tendo a optar hoje, trabalhando com a mirrorless, pelo JPEG, mas dependendo do contexto eu faço os dois, né? Se eu quiser ter possibilidade de maior controle, mas fotografando com uma câmera mirrorless, ficar inseguro é uma questão bem difícil, porque a mirrorless já te dá um resultado na hora de temperatura de cor, né? Balanço de branco, de como está a exposição. Então hoje eu estou usando muito JPEG, ou seja, menos espaço de memória, mais velocidade para entrega, e dependendo de como você souber usar o Lightroom e o Photoshop integrados, você consegue praticamente quase o mesmo resultado em cores do que um RAW. O RAW eu acho que é uma boa escolha para quem não usa mirrorless, para quem está nas câmeras DSLRs, compactas, fazendo muito evento, está um pouco inseguro com a exposição. Talvez o RAW seja o melhor recurso mesmo, mas nesse momento eu tenho usado o meu JPEG. Eu vou desafiar 3 canais então aqui. Eu vou desafiar o Wendel Fernandes, eu vou colocar o link aqui embaixo. O Wendel é um cara muito carismático, trabalha com fotografia de casamento nos Estados Unidos. Eu acho ele muito divertido, eu vi um programa dele recente. Está começando ainda, mas eu acho interessante vocês darem uma olhada no que ele produziu. Vou desafiar o cara da foto, muito divertido. Os caras, na verdade, parecem 2 desenhos animados, né, que desafiam tudo, esbugalham, fazem você esbugalhar as fotos dos outros, dão dicas para vocês esbugalharem, né? É isso que eles fazem. Eu desafio então o cara da foto, também vou colocar o link aqui. E também desafio o Rafael Petrocco e a Ana Cariani, que produzem um site chamado Papo de Fotógrafo. É muito legal. Eles têm um canal também no YouTube, inclusive o Rafael é de Campinas, então eu desafio eles. O Rafael é muito gente boa, bem agilizado. Desafio esses três para seguirem com a tag fotógrafo. Muito obrigado a todos que estão seguindo o canal, obrigado às pessoas que me avisaram do tag fotógrafo do Bruno, do Beginners. Muito obrigado, Bruno. Nos vemos então no próximo episódio, um grande abraço.